A AGU representa o governo federal e o INSS na ação e pediu ao STF a suspensão de todos os processos judiciais ligados ao assunto até que a Corte esclareça pontos questionados pela União nos embargos de declaração. O governo defende que o pedido é necessário para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS. O STF reconheceu em dezembro a revisão da vida toda, que é o direito dos aposentados de recalcular o seu benefício, para incluir contribuições anteriores ao Plano Real, e optar pela regra previdenciária mais favorável. A decisão beneficia sobretudo pensionistas que fizeram contribuições altas antes de 1994 e foram à Justiça para revisar seus benefícios. Um dos principais pedidos do governo é que a decisão do Supremo não seja retroativa, ou seja, só produz efeitos a partir de agora. Na prática, isso inviabilizaria a revisão de aposentadorias que já estão sendo pagas e impediria que beneficiários peçam o pagamento de valores atrasados. Outro pedido é que o Supremo estabeleça quando ocorre a prescrição do direito, a partir de quando os beneficiários perdem o direito de pleitear o recálculo da aposentadoria. A ideia é evitar o pagamento de valores referentes a parcelas de décadas atrás. Na prática, a União quer excluir do julgamento benefícios já extintos e também os quitados sob as regras antigas, para não haver efeito retroativo sobre a decisão. Outra solicitação é que não seja possível pedir o recálculo do benefício caso a pessoa já tenha tido o procedimento negado em definitivo pela Justiça, antes do novo entendimento do STF. O pedido fala também sobre as dificuldades administrativas no INSS para processar o recálculo de quem tem direito. A autarquia diz no processo que os sistemas atuais não permitem a inserção de valores anteriores ao Plano Real e que, para modificá-los, será necessário fazer investimentos tecnológicos. Segundo o Instituto, a aplicação imediata da tese aprovada pelos ministros pode levar a um colapso no atendimento dos segurados pelo INSS, com pagamentos atrasados e maiores filas. O volume de pessoas que podem eventualmente pleitear a revisão sem a correta delimitação do sentido e do alcance da tese firmada com a necessária integração do julgamento dos embargos de declaração é enorme, afirma o INSS. No período que vai de 26 de novembro de 1999 a 12 de novembro de 2019, 20 anos, o INSS concedeu 88.307.929 benefícios, nem todos alcançados pela tese firmada na presente repercussão geral, o que ficará mais claro a partir do julgamento dos embargos de declaração, afirma o INSS no processo, por meio da AGU. O STF julgou em dezembro um recurso do INSS contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que garantiu a um segurado do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, a possibilidade de revisão do benefício com base nas contribuições sobre o período anterior ao ano de 1994. Durante a tramitação do processo, associações que defendem os aposentados pediram que as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994 fossem consideradas no cálculo dos benefícios. Essas contribuições pararam de ser consideradas em decorrência da reforma da Previdência de 1999, cujas regras de transição excluíam da conta os pagamentos antes do Plano Real, mas as entidades alegavam que os segurados do INSS tiveram redução do benefício ao desconsiderar essas contribuições. O governo federal sustentou no STF que a mudança agravaria a situação fiscal do Brasil, com impactos de até 46 bilhões de reais aos cofres públicos nos próximos 10 a 15 anos. A Advocacia Geral da União, a AGU, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Em dezembro, o plenário da Corte autorizou o recálculo do benefício para incluir contribuições anteriores à implantação do Plano Real, em 1994. A decisão beneficiou, sobretudo, os aposentados que fizeram contribuições altas antes de 1994 e que buscaram na Justiça o recálculo de seus benefícios. Agora, a AGU pede que todos os processos judiciais ligados ao assunto sejam suspensos até que o Supremo esclareça diversos pontos questionados pela União, que disse haver pontos obscuros no julgamento. Um dos principais pedidos da AGU é para que a decisão do Supremo tenha efeito somente daqui para frente, não permitindo a revisão de aposentadorias já pagas, vedando, na prática, que beneficiários peçam o pagamento de valores atrasados a que teriam direito.
Outro pedido da União é para que o Supremo estabeleça quando ocorre a prescrição do direito, ou seja, a partir de quanto tempo os beneficiários perdem o direito de pleitear o recálculo da aposentadoria. A ideia é evitar que seja exigido o pagamento de resíduos referentes a parcelas pagas há décadas. Em suma, a União deseja que o Supremo exclua do julgamento benefícios já extintos e também os quitados sob as regras antigas, de modo que não haja efeito retroativo da decisão. Outra solicitação é para que não seja possível pedir o recálculo caso o beneficiário já tenha tido o procedimento negado em definitivo pela Justiça, antes do novo entendimento do STF. Tais providências seriam necessárias para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS, diz o texto dos embargos de declaração apresentados pela AGU. A petição cita também as dificuldades administrativas no INSS para processar o recálculo de quem tem direito. Isso porque, de acordo com manifestação do Instituto no processo, os sistemas atuais não permitem a inserção de valores anteriores ao Plano Real. Para modificar os programas, será necessário fazer investimentos tecnológicos. Entenda. O processo julgado pelo STF trata de um recurso do INSS contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que garantiu a um segurado do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, a possibilidade de revisão do benefício com base nas contribuições sobre o período anterior ao ano de 1994. Durante a tramitação do processo, associações que defendem os aposentados pediram que as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994 fossem consideradas no cálculo dos benefícios. Essas contribuições pararam de ser consideradas em decorrência da reforma da Previdência de 1999, cujas regras de transição excluíam da conta os pagamentos antes do Plano Real. Segundo as entidades, segurados do INSS tiveram redução do benefício em função da desconsideração dessas contribuições. Responsável pela gestão do órgão, o governo federal sustentou no STF que a mudança agrava a situação fiscal do país, com impactos previstos de até R$ 46 bilhões aos cofres públicos pelos próximos 10 a 15 anos. Em fevereiro deste ano, o plenário virtual do STF já tinha formado maioria de 6 votos a 5 a favor da revisão da vida toda. Em seguida, um pedido de destaque do ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento virtual, e a questão foi remetida ao plenário físico. Embargos de declaração com o objetivo de esclarecer alguns pontos sobre a tese definida pela Corte durante o julgamento da chamada revisão da vida toda, tema 1102 para que seja conferida mais segurança jurídica aos pagamentos. Na ocasião, o Supremo estabeleceu que é o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela S. 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. O entendimento permite que contribuições feitas para a Previdência Social antes da vigência do Plano Real, em julho de 1994, sejam levadas em consideração no cálculo do benefício. No entanto, conforme a AGU assinala nos embargos opostos, não foi definido se as revisões permitidas pela tese estariam sujeitas aos prazos de prescrição e decadências estabelecidos pela Lei nº 8213/1999. A Advocacia Geral pede para que seja expressamente reconhecida a aplicabilidade dos institutos ao que foi julgado. Divisor mínimo. A AGU também pretende que o Supremo reconheça expressamente a incidência do divisor mínimo nos processos de revisão. Segundo a Advocacia Geral, a medida é necessária para preservar a razão do julgamento, permitir que contribuições antigas de maior valor não sejam descartadas em hipóteses que permitiriam aposentadorias mais vantajosas. Isso porque existe a possibilidade de segurados obterem aposentadorias maiores mesmo com contribuições antigas de valor mais baixo se a aplicação do divisor mínimo de 60%, previsto na Lei nº 9.876/99, for afastada. O divisor mínimo é um instituto histórico da Previdência Social criado para evitar que o segurado obtenha aposentadoria de elevado valor com um número pequeno de contribuições. O número estabelece o período mínimo, atualmente 108 meses, o equivalente a 9 anos, pelo qual a média dos salários de contribuição deve ser dividida no momento do cálculo do benefício. Modulação.
A AGU também ressalta que o acórdão do Supremo não definiu se a tese era aplicável apenas a benefícios de aposentadoria e se alcançava pagamentos retroativos feitos sob outros parâmetros ou decisões transitadas em julgada que até então haviam negado a revisão. Para a Advocacia Geral, os efeitos do acórdão devem ser aplicáveis apenas para o futuro, excluindo expressamente a possibilidade de revisão de benefícios já extintos e rescisão das decisões transitadas em julgado que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de diferenças anteriores a 13 de abril de 23, data de publicação do acórdão do tema. 1.102 STF. Em um trecho dos embargos, a AGU assinala que um acórdão embargado e a tese jurídica nele estabelecida, em última análise, consagraram o direito à revisão do benefício à luz de critérios novos, distintos daqueles até então estabelecidos em lei e aceitos pela jurisprudência dominante, o que implica na revisão de milhões de processos administrativos e atos de concessão. É necessário partir da premissa de que não havia nenhum comando normativo indicando que o cálculo das aposentadorias desconsiderando os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 configuravam prática ilegal ou inadequada. Por esse motivo, todos os pagamentos realizados pelo INSS até a consagração do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo o direito a essa nova fórmula de cálculo, devem ser tidos como situações plenamente constituídas e, por conseguinte, devem permanecer inalteradas à luz da nova orientação. A AGU também reitera nos embargos a necessidade de suspender os processos sobre revisão que estejam tramitando na Justiça brasileira até que o STF julgue os embargos e estabeleça parâmetros definitivos para o procedimento ser efetuado com segurança jurídica. Por fim, a Advocacia Geral alerta que o Supremo não formou maioria para decidir sobre o pedido de anulação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, no âmbito do qual o caso foi levado para o STF após recurso do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e pede para que os autos sejam devolvidos ao Tribunal Superior para novo julgamento por inobservância do artigo 97 da Constituição Federal. O dispositivo estabelece a chamada cláusula de reserva de plenário, segundo o qual somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Procure um advogado previdenciário, para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal, INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.